de vocês. Vamos passar agora para o pastor Wendel. Ele vai nos trazer a palavra essa tarde, amém? Pastor Wendel. A graça e a paz a todos, amém, irmãos? Estão felizes? Glória a Deus, né? Muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu sou funcionário aqui do Tribunal de Justiça. Eu e minha esposa fomos ordenados ao pastoreio em 2011. Já éramos missionários, né, desde 2004 e pastoreamos até o começo deste ano. Atualmente estamos com um ministério itinerante, chamado Ministério Ágios. A palavra Ágios quer dizer santo em grego, né? Então não estamos pastoreando diretamente. Há uns acho que sábado passado, foi sábado dia 5, nós ordenamos um pastor lá em Lagoa Salgada que assumiu a nossa última igreja. Então hoje estamos nos dedicando somente ao ministério itinerante e através da internet, ensinando a palavra de Deus. Inclusive está sendo filmado, aí se você tiver interesse em assistir depois e conhecer o nosso trabalho, acesse www.agios.org ou pode procurar pelo Google mesmo, Ministério Ágios, certo? Pastor Wendel Costa, nossa irmã Juliane com seu esposo Gustavo, faz parte também desse ministério, tem ela lá, ensinando a palavra, juntamente com outros irmãos também, os irmãos Cleison e Bruna. Cada um é de uma denominação diferente, né? Eu e minha esposa fazemos parte do Ministério de Defesa da Fé, Gustavo e Juliane fazem parte da Igreja Nova Unção, e o casal Cleison e Bruna fazem parte da Ibavim, que é a Igreja Batista Vida Nova lá em Parnamirim. Então, obrigado pela oportunidade, agradeço a Deus, agradeço a confiança dos irmãos do trabalho de oração aqui, que eu também já fiz parte, preguei algumas vezes, toquei algumas poucas vezes, e é muito bom estar sempre aqui com vocês, e ter essa oportunidade maravilhosa de pregar a palavra de Deus aqui. Então, amados, eu quero ler aqui com vocês, para a gente meditar. Não temos muito tempo, meia hora, né? Eu já consumi uma parte dela, não temos muito tempo, então vamos meditar em Mateus capítulo 7, eu vou ler aqui no meu tablet, porque eu uso óculos para perto, então chega aqui eu já não consigo enxergar direito, para não ficar trocando, tirando e colocando, eu prefiro ler aqui, mas estamos aqui com a Bíblia, porque o tablet pode apagar de vez, né? Muito bem, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, que estás nos céus, nós queremos te adorar e te louvar aqui nesta tarde, aqui no Fórum Miguel Seabra Fagundes, onde temos esta rica e maravilhosa oportunidade dada por Ti, de estarmos juntos adorando ao Teu nome, celebrando, Senhor, esta aliança maravilhosa que o Senhor fez conosco através de Jesus Cristo, para ouvir também a Tua palavra. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, fala a todos os irmãos amados que estão aqui, os amigos, e também aqueles que haverão de assistir este vídeo pela internet. Em nome de Jesus, mostra, Senhor, a firmeza da Tua palavra, que o Senhor possa nos dar este fundamento hoje, nos ensinando sobre a Tua palavra, que é uma rocha eterna. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós no dia de hoje, nós temos vivenciado, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, algo que é terrível, né? Uma insegurança, uma inconstância. Hoje eu não sou nem tão velho assim, mas nos meus poucos anos de vida eu já estou vendo uma mudança na cultura mundial, na cultura brasileira,
coisa que meus pais e as pessoas que são um pouco mais velhas do que eu já ficam chocadas, né? Não estou nem falando daqueles que são cristãos, porque meu pai, por exemplo, ele é ateu, mas ele mesmo se mostra muitas vezes chocado com as coisas que vêm acontecendo no mundo, né? E nós cristãos muitas vezes ficamos perplexos como a coisa é instável. Não existe estabilidade no mundo, e nós temos visto aqui nos dias atuais como a coisa está sendo edificada sobre a areia, como Jesus falou aqui. Nós olhamos os jornais, nós vemos na internet, nas redes sociais, e nós ficamos assim estarrecidos, nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos assim impacientes com a cegueira das lideranças mundiais. Nós não entendemos o que está acontecendo. E eu digo nós de maneira geral, né? População. Aqui no Brasil nós temos vendo mudanças drásticas, né, no governo. Entra governo, sai governo, a coisa não melhora, e a gente fica olhando para o noticiário, para a TV, etc., internet, e nós não encontramos estabilidade, não encontramos segurança, e nosso coração pode ficar perplexo se a gente colocar nossa mente nessas coisas. E então, qual a solução, qual o segredo, vamos dizer assim, para que mesmo em meio a essas circunstâncias todas, mesmo em meio a esse caos que nós estamos vendo no mundo, como é que eu poderei repousar o meu coração? Será que é possível eu ter paz no meio desse caos? E a resposta é sim. Nós podemos desfrutar de paz em meio a este caos. Nós podemos desfrutar de segurança, da sensação de segurança em meio à insegurança. Nós podemos desfrutar de uma estabilidade que o mundo não pode e não vai conseguir nunca dar. Mas existe alguns critérios, né? Existem alguns requisitos que você é exigido para que você possa ter paz em meio a este caos, a esta confusão toda. Jesus explicou aqui em Mateus 7, no texto que nós acabamos de ler, que existem dois tipos de homens. E na verdade existe um terceiro tipo, porque aqui ele está comparando aqueles que ouvem a palavra. Existem aqueles que não ouvem a palavra. Então a gente pode pensar nesse sentido também. Aqueles que não têm a palavra de Deus, eles não têm nem opção de ter esse fundamento, essa rocha. Mas Jesus diz aqui que nós precisamos primeiramente ouvir a palavra de Deus e praticá-la. E quando a gente pratica a palavra de Deus, ele comparou com este homem prudente, sábio, que constrói a sua casa sobre uma rocha. E que rocha é esta? A rocha é a palavra de Deus. Jesus disse, se eu não me engano, em Mateus 24 mesmo, no sermão profético, Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando você conhece a palavra de Deus e você põe em prática a palavra de Deus, você está construindo a sua vida com algo que não muda com a cultura. A palavra de Deus, ela é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda por causa do homem. O homem é que precisa mudar por causa de Deus. Não podemos ser cristãos apenas nominais. Nós precisamos
pôr em prática a palavra e dá trabalho. Por isso é que Jesus falou que esse homem que edifica, que ouve a palavra e pratica, ele é como alguém que constrói. Quantos aqui já construíram alguma coisa? Levanta a mão aí. Eu já construí, já projetei, eu sou engenheiro civil, mas eu já peguei mesmo na colher de pedreiro, no cano, né? Lá na minha casa, por exemplo, a gente fez uma reforma e o cara que estava responsável pela parte hidráulica deu o cano, né? Deu o cano, literalmente, e eu tive de ir lá e fazer as instalações. Então dá trabalho construir, você se machuca, você se fere, você fica com a mão arranhada, quando você vai trabalhar de pedreiro, né? Então, queridos, dá trabalho você ouvir a palavra de Jesus e pôr em prática. Mas se você ouve a palavra de Jesus e não a pratica, você é comparado a alguém tolo que edifica a sua casa sobre a areia. E quando vier a tribulação, quando vier a doença, quando vier a acusação, a sua casa vai cair. Você não terá condições de permanecer firme na fé. Você vai retroceder. Aquele homem prudente, ele é um homem que projeta. E eu, como engenheiro civil, eu sei muito bem disso, porque eu não quis que acontecesse comigo aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então na minha casa tinha projeto de tudo. Eram, acho que uns 10 tipos de projeto para uma reforma até simples, mas eu era cuidadoso para não deixar escapar nada. Mesmo assim tivemos problemas. Não por minha causa, nem por causa do projeto, mas por causa de alguns dos pedreiros, especialmente do eletricista. Não estou criticando ninguém eletricista aqui, mas desse eletricista, mesmo com todo o trabalho que eu tive, cuidado, tivemos problemas, mas a reforma ficou muito boa, porque eu fui prudente, eu procurei planejar e procurei construir a minha casa sobre bons fundamentos da engenharia. Eu conheço pessoas que gastaram fortunas em casas, mas a casa é horrível, cheia de problemas de infiltração, problemas de hidrossanitário. O cara liga a torneira aqui, o chuveiro para de pingar, começa a pingar ali. Tem muito. Eu, quando estava na faculdade, um professor contou, o professor Isaías, que ele gostava até de dizer umas parábolas também, contou de uma senhora muito rica que veio e contratou até um engenheiro, mas ela não entendia de nada, e ela gastou uma fortuna para construir essa casa, era uma mansão. E quando ela ligava a torneira da cozinha, o chuveiro parava de funcionar. Aí ela foi falar com o professor Isaías, que ele trabalha na Caerne, não sei se está trabalhando ainda, né? Professor da UFRN. E a primeira coisa que o professor pediu foi o quê? Me dê aí o projeto, senhora. E ela, que projeto? Aí foi atrás, não tinha projeto hidráulico. O encanador foi fazendo da cabeça dele, ele foi fazendo sem nenhum planejamento, não houve cálculo, não foi seguido as instruções corretas. E aí a mulher chegou e disse: e agora? Qual é a solução? E todos nós, né, estudantes, ficamos perguntando: e aí, professor, qual é a solução? Aí ele disse: a solução é... Aí fez assim uma marreta e aquele negócio que eu ensinou, qual é o nome daquele? A solução não tinha solução, a solução era quebrar para fazer de novo. Olha o custo, essa mulher gastou uma fortuna para construir, mas como não construiu de acordo com as instruções corretas, teve que quebrar tudo para reconstruir. E assim tem acontecido com muitas edificações. Se o projeto estrutural não é feito corretamente dentro das instruções da engenharia, dentro das normas técnicas, o prédio todo pode cair e muita gente pode morrer. Jesus disse que com a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Tem gente que ouve a palavra de Deus, mas não põe em prática.
continuam andando de acordo com as vontades da carne, adulterando, se prostituindo, com malícia, com mentira, com bebedeira, com idolatria, feitiçaria, porfia, que é arrumando confusão, contenda. Age de acordo com a carne e quer desfrutar de paz e segurança e amor e fé, e você não vai conseguir, porque você está edificando a sua casa sobre areia. Existem instruções, assim como existe na engenharia civil, existem instruções para a nossa vida, e se nós não seguirmos essas instruções, e pior, se nós ouvimos as instruções, mas não pomos em prática, é pior. É melhor nem conhecer a palavra de Deus do que conhecer e não praticar. Ficar calado, né? Eu também ficaria, né? É uma exortação, amados, mas Deus faz isso porque Ele nos ama. Deus não muda por causa de ninguém, Deus não muda por minha causa, Ele é santo. Muita gente não entende o que significa santo. Santo significa: eu sou o que sou e não mudo por causa de ninguém. Deus é tão santo que era impossível para qualquer homem entrar no reino de Deus por si próprio. Era impossível. Nenhum de nós era ou é digno. Então teve de vir Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, derramou o seu sangue por nós, recebeu a punição dos nossos pecados, e nós hoje, aos olhos de Deus, em espírito, somos novas criaturas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus fez o seu espírito de novo. João capítulo 3, aquele que não nascer da água e do espírito não poderá ver ou entrar no reino de Deus, o Senhor Jesus falou. Muito bem, deixa eu olhar o tempo aqui, viu, irmão? Então, meus amados, então, o primeiro fundamento é esse: a palavra de Deus, ela é uma rocha eterna. A palavra de Deus, ela é imutável, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, no grego é logos. Logos quer dizer palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No versículo 14, João diz: e o verbo se fez carne. A palavra de Deus é o próprio Deus. Deus e a sua palavra são indissociáveis. Deus não é igual a mim ou a você que diz uma coisa hoje e amanhã diz diferente. Deus não é político que promete uma coisa e não cumpre. Deus, ele não pode negar a sua palavra, porque ele estaria negando a si mesmo. Ele permanece fiel a ele mesmo. E eu quero até lançar uma crítica aqui, mas não que eu seja melhor do que ninguém, mas só para a gente entender. Tem algumas canções que dizem que Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Porque se eu falhar, Deus vai: muito bem, meu filho, eu cometo um adultério, oh, Deus é fiel a mim. Muito bem, meu filho. Deus não vai fazer isso, jamais. A Bíblia diz que Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus diz algo e Ele vai cumprir. Deus só volta atrás quando é um julgamento, um juízo, né? Nós estamos aqui num júri, o local do júri, né? Não é o júri. No caso de Jonas, Deus manda Jonas para Nínive e diz: eu vou trazer o julgamento ali sobre a cidade de Nínive. E Jonas vai lá, né, depois de teimar, claro, mas ele vai lá, prega, e a cidade se arrepende e Deus volta atrás. Mas você sabia que 100 anos depois a cidade de Nínive foi destruída? Porque eles não voltaram atrás, não se arrependeram a geração depois. Eu acredito que Deus deve ter enviado talvez outro profeta, não sei, mas eles não se arrependeram e Nínive foi destruída como Deus tinha falado que seria, porque Deus é fiel à sua palavra. Então a palavra de Deus é imutável,
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós precisamos pôr em prática a palavra de Deus nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Casamento, o que é que a Bíblia diz? Vamos lá aprender a palavra, pôr em prática. Dá trabalho? Dá trabalho, sim. Vai machucar às vezes? Vai. Mas é melhor você pôr em prática agora do que ter que quebrar tudinho depois, como a mulher. Muitos de nós já edificamos parte da nossa vida sobre a areia. Tudo aquilo que a gente acredita e põe em prática na nossa vida, que é contrário à palavra, é algo edificado sobre a areia. E quando vier a tribulação, né, os ventos, os rios, as chuvas aqui, são exatamente os ataques que a gente recebe. Quando vierem os ataques, nossa casa, nossa vida poderá ruir se não estiver edificada sobre a areia. Amém, amados? Amém. Tem tempo ainda, né? Muito bem, mas eu vou encerrar. Ok? Então, algumas orientações mais práticas para a gente poder desfrutar. Vou abrir aqui em Tito capítulo 1. Como nós podemos hoje nessa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, situação de instabilidade, situação de insegurança, como nós podemos ter estabilidade, a sensação, né, de estabilidade e a sensação de segurança. Primeiro, aqui em Tito capítulo 1, versículo 2, ele diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Primeiro, a nossa esperança precisa estar na eternidade. Se a sua esperança está no presidente, no governador, né, para os que trabalham aqui na justiça, no próximo presidente do Tribunal de Justiça, aquele homem vai mudar minha vida, aquele homem vai melhorar a minha situação. Se a sua esperança, se o seu coração, se a sua expectativa está nos homens, você não terá a sensação de segurança. Exatamente porque o homem é homem, ele falha mesmo. Eu falho, né? Qualquer homem vai falhar. Não apoie, não coloque seu coração, não coloque sua expectativa em homens, em instituições humanas. Coloque sua expectativa em Deus e na eternidade. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam e roubam, porque lá ladrão não entra. Glória a Deus. E aí Jesus diz: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O teu coração vai seguir o teu tesouro, e não o contrário. Se você coloca seu coração, se você dedica seu tempo a juntar dinheiro, a criar expectativas em homens, o seu coração vai seguir o que você está colocando como valioso na sua vida. Então, quando você dedica tempo às coisas de Deus, quando você coloca o seu coração na palavra, congrega, medita, tira os olhos deste mundo, põe os olhos no Senhor, seu coração vai seguir isso. Então, dedique tempo a meditar na palavra. Nós estamos numa geração, na era da informação, a era da tecnologia, a era da informação. Todos os dias você e eu somos bombardeados com vídeos, com fotos, com correntes, é Facebook, é WhatsApp, Instagram. Você é bombardeado de informações, mas saiba você que cada informação dessa que entra no seu coração é uma semente. Você se lembra da parábola do semeador? A palavra é semente. O solo é o coração. O coração é o solo que vai receber a semente. Então, se você todos os dias, vou começar o meu dia de trabalho, acordo de manhã, já corro para o WhatsApp, Facebook, começar a receber informações, guerra não sei aonde, político foi preso não sei o que lá, roubaram tanto, arrastão, morte,
destruição, roubo. Aí você está recebendo aquilo ali, seu coração vai meditar naquilo ali, e você vai sentir o fruto daquilo ali. Não existe mágica, irmãos. A palavra de Deus ela é sobrenatural, mas não é mágica. Mágica é aquela coisa, puf, de repente aparece assim, pá, ninguém sabe de onde é que vem, né? A palavra de Deus ela funciona como uma semente. Se você hoje vive com medo, isso foi semeado no seu coração. Se você não tem sensação de segurança, se você é o tempo todo assustado, ou então o tempo todo irado, ou o tempo todo, né, principalmente homens, né, o tempo todo cobiçando a mulher alheia, é porque foi semeado no seu coração. E você está só dando fruto. Então você precisa mudar a semente, dedicar tempo, medita de dia e noite, Salmo 1, Josué capítulo 8, medita de dia e de noite, não é ficar lendo a Bíblia de dia e de noite, não, é você colocar o seu coração, meditar, ficar pensando, meditando na palavra. Eu vou concluir. Eu estava assistindo uma meditação, uma pregação na internet. Assim que terminou a pregação, aí eu comecei a ver outros vídeos. Não era nada imoral, nem nada de violência, mas comecei a ver outros vídeos. De repente eu percebi assim, eu parei e disse, meu Deus, eu já esqueci até o que o pastor estava pregando ali, vou parar agora. Aí parei, o que eu estava... esses outros vídeos, que era um canal lá que eu sigo, que é sobre aulas de inglês. Eu parei, eu disse, meu Deus, eu acabei de meditar na palavra, já estou assistindo esse vídeo, depois vou assistir outro vídeo, e aí, simplesmente, a palavra de Deus vai ficar sufocada. Na parábola do semeador, Jesus explicou que a semente que cai no solo espinhoso é aquela semente, a palavra que cai, mas a pessoa está com a mente tão cheia de preocupações, desejo de riquezas, os prazeres do mundo, que sufoca a palavra, porque a palavra de Deus ela não tem espaço no seu coração apenas, ela fica disputando espaço com a palavra do mundo, gente. Então nós precisamos tomar uma decisão de qualidade, nós precisamos dedicar tempo para meditar na palavra, nós precisamos diminuir o que a gente puder diminuir desse monte de informação que a gente recebe a cada dia, que é bombardeado de informação, que vai ocupar nossa mente, vai ocupar nossos pensamentos, vai produzir fruto. Vamos viver inseguros, inquietos, ansiosos, que é um problema que está cada vez mais atingindo a população mundial, a ansiedade. Jesus falou sobre isso, eu não vou entrar. E nós precisamos fazer esse compromisso, né? Eu sei que todo culto de ano novo a gente diz, próximo ano vou mudar, vou para a academia, vou fazer essa dieta. Muito bem, vamos fazer uma dieta, né? Uma dieta saudável, vamos alimentar nosso coração com a palavra de Deus. Como eu falei, dá trabalho? Dá trabalho. Eu tomei decisões, eu e minha esposa, e hoje a gente realmente tentou cortar o máximo de redes sociais, de internet, de TV, essas coisas, e dedicamos mais e mais tempo para a palavra, e isso tem produzido fruto. Então eu estou pregando algo que eu tenho procurado aplicar na nossa vida, na minha vida, e tem sido bênção. Amados, então, Deus abençoe, né? Terminei bem certinho, né? Que a paz do Senhor seja com vocês, né? Espero que tenham aprendido uma coisa. Amém, mano? Deus abençoe a todos.